Votos de congratulações aos Gideões Internacionais pelos 60 anos de trabalho evangelístico realizado em nosso município e nação. Autoria do vereador Marcelo Heitor. A leitura, pedido do vereador Gustavo e vereador Pedro Magalhães. Em 1953, florescia no Brasil a ideia da fundação de um movimento liderado pelo reverendo Gutenberg de Campos, pastor presbiteriano, na época sediada em Bauru, espelhado na figura de Gideão. A ideia era inscrever 30 líderes cristãos do país de todas as denominações e estes, depois de treinados, arregimentariam mais de 10 até completarem os 300 Gideões. Esse movimento independente visava a defesa da fé, dos princípios democráticos, do combate aos vícios sociais e da campanha pela moralização efetiva dos costumes. Entre estes estava o irmão José Ramos Vilas Boas, um agrimensor e professor universitário em Belo Horizonte. Dessa iniciativa pouco sabemos, mas o missionário norte-americano Stephen Sloop, que havia sido Gideão na Califórnia do Norte, vendo o envolvimento do irmão Vilas Boas, falou-lhe a respeito dos Gideões Internacionais e ofereceu-lhe algumas cópias da revista The Gideon. Entusiasmado com o ministério, Vilas Boas começou a comprar com recursos próprios Bíblias e Novos Testamentos, identificando-os com o emblema de Os Gideões e colocando-os em hotéis. Veio a se tornar o primeiro Gideão brasileiro em maio de 1956. Em 17 de novembro de 1956, redigiu uma carta à sede internacional incentivando a organização do Ministério Gideônico no Brasil. Em 18 de outubro de 1956, realizou a primeira distribuição relatada no Brasil, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, onde fez o seguinte pronunciamento: Senhores deputados, eu sou um membro de Os Gideões Internacionais, uma associação que atua em diversos países do mundo. Vocês sabem que todas as pessoas que leem a Bíblia e vivem suas vidas de acordo com os princípios ensinados nela são pessoas felizes. Senhores, vocês são os que fazem as leis do meu Estado. Se vocês, em suas vidas pessoais e em seus deveres como representantes do povo, usarem as doutrinas e princípios bíblicos, vocês serão felizes e contribuirão para a felicidade do nosso povo que agora vive em trevas. Em outubro de 1957, E.B. Forbes, então representante de área para a América Central e América do Sul, foi oficialmente designado pela Comissão de Alcance Internacional para implantar e desenvolver o Ministério Gideônico em diversos países, incluindo o Brasil. Em 3 de janeiro de 1958, ele partiu dos Estados Unidos para uma viagem de 6 semanas. Deus agiu poderosamente e neste curto espaço de tempo, o Ministério Gideônico foi instalado em 9 países, incluindo o Brasil. O primeiro campo do Brasil foi instalado em janeiro de 1958 na cidade de Belo Horizonte, com 5 Gideões. Em fevereiro de 1959, na segunda viagem à América Latina, E.B. Forbes instalou o segundo campo no Rio de Janeiro. E em 25 de janeiro de 1960, em sua terceira viagem ao Brasil, Forbes organizou o terceiro campo em São Paulo com 16 Gideões. Em 23 e 28 de janeiro de 1961, em sua quarta viagem ao Brasil, Forbes organizou o quarto e o quinto campo. Nos anos subsequentes, foram germinando campos por todo o nosso imenso Brasil. Com o crescimento do Ministério Gideônico no Brasil, surgiu a ideia de fundar uma associação nacional. Nesta fase de implantação do Ministério no Brasil, foram promovidos 7 encontros nacionais. Uma sessão administrativa moderada pelo irmão José Ricker e com a presença de John Leeson III, representante da sede internacional, foi aprovada a organização da Associação Nacional dos Gideões Internacionais no Brasil. Eram 37 os campos existentes até então. Indicou-se um gabinete nacional, ad hoc presidente Josué Silvestre, vice-presidente Gutenberg Kunrich,
Tesoureiro, Bonfim Raimundo de Aguiar, secretário, Antônio Alves e capelão, Jauir Lobo. A primeira convenção nacional aconteceu na cidade de São Paulo de 9 a 11 de setembro de 1977, quando foi eleito o seguinte gabinete nacional: presidente Guten Kinrich, vice-presidente Josué Silvestre, tesoureiro Bonfim Raimundo de Aguiar e capelão Ariovaldo Ferraz de Arruda. Iniciava-se uma fase de estruturação e desenvolvimento para a implantação do Ministério Gideônico em todos os estados brasileiros. Hoje o campo de Poços de Caldas contém 17 gideões e 9 auxiliares que distribuem em média 10.000 exemplares de Novos Testamentos por ano em Poços e região. Assim, o vereador signatário encaminha votos de congratulações aos gideões internacionais pela evangelização em nosso município e país. Nestes termos, pede e espera deferimento. Obrigado, senhor secretário. Está em discussão o requerimento 1234. Com a palavra o vereador Marcelo Heitor da Silva. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, público que nos acompanham, e em especial que eu quero fazer uma saudação aqui presente ao presidente do campo, o senhor Kleber, presidente do campo dos Gideões aqui em Poços de Caldas, o ex-presidente, o senhor Josias, o irmão Josias, Joaquim, Maurílio, e aqui também presente o senhor Flávio Granato e Rubens Barbosa, um dos fundadores do campo aqui em Poços de Caldas, que aconteceu em 1984, ou seja, nós estamos completando aí 35 anos do campus aqui em Poços de Caldas. E junto com Flávio e Tércio também, um dos fundadores, o senhor Sebastião Silveira e Tércio Barbosa, e hoje já falecido Paulo Vieira. Com muita satisfação, senhor presidente, que eu apresento esse requerimento a esta casa, parabenizando e homenageando aos Gideões internacionais no Brasil, homens e mulheres auxiliares que voluntariamente fazem essa distribuição. Na verdade, além de distribuírem voluntariamente, inclusive ajuda financeiramente para a confecção, aliás, a impressão, né, dos Novos Testamentos. Os Gideões que hoje já estão em cerca de 200 países no mundo, né, já alcançando uma marca de 2 bilhões de Novos Testamentos distribuídos, e no nosso Brasil hoje já foram cerca de 200 milhões de Novos Testamentos distribuídos. É um trabalho que leva uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, e certamente mensagem de paz para uma sociedade que hoje carece tanto, né, de paz e amor. Então, por esse motivo e muitos outros que aqui nós demoraríamos para elencar tudo que já foi feito, eu apresento esse voto de congratulação a essa casa e peço ao apoio aqui de todos os vereadores, e já deixo também aberto a todos que quiserem assinar. Muito obrigado, senhor presidente.